Olá, bom dia. Bom dia. Quinta-feira, 14 de agosto. Este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. Aqui o surdo recebe a informação na língua brasileira de sinais. Está participando? Comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. O Visual começa agora. O ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, morreu na manhã de ontem em um acidente aéreo no litoral paulista. Ele viajava do Rio de Janeiro para São Paulo quando a aeronave em que estava caiu sobre uma área residencial na cidade de Santos. Eduardo Henrique Ascioli Campos completou 49 anos no último dia 10. Ele se formou em economia, foi deputado estadual e federal. Em 2004, assumiu o comando do Ministério da Ciência e Tecnologia e governou o estado de Pernambuco por 2 vezes. Ele era filho de Ana Arraes e Maximiano Campos e neto do ex-governador pernambucano Miguel Arraes. Campos deixa 5 filhos e a esposa Renata Campos. Alguns produtos alimentícios consumidos pelos brasileiros estão com menos sal. A diminuição é resultado de acordos firmados entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação. Jonatas, a previsão é de que até o final do ano haja uma queda de quase 2.000 toneladas de sódio nos alimentos. A redução do sal nos alimentos começou em 2011. Em um ano, os pães de forma, bisnaguinhas e macarrões instantâneos reduziram quase 1.300 toneladas de sódio de sua composição. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que no Brasil o consumo diário de sal é em média de 12 gramas por pessoa, mais do que o dobro recomendado pela Organização Mundial de Saúde. No entanto, apenas 15% dos brasileiros acreditam que ingerem uma quantidade excessiva de sal. A expectativa é que a retirada do sal dos alimentos chegue a 20.000 toneladas até 2020. Com isso, pretende-se diminuir as mortes em decorrência do consumo excessivo da substância. E isso começa a ser enfrentado não só com esse maior controle do teor do sal nos alimentos manufaturados, industrializados, como também na diminuição espontânea que as pessoas, ao prepararem sua alimentação, tá certo? Elas acabam adicionando excessivamente. Mas, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, alguns fabricantes de alimentos estão descumprindo o acordo. 32 produtos avaliados possuem mais sódio do que o máximo estabelecido. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação explica que as empresas estão se adequando, mas que o processo leva um tempo. Ele tem que passar por experiências, primeiro, de paladar, tem que passar por experiências de reações físico-químicas no próprio produto, quando você cozinha ou quando você prepara. E você tem que ter também o abastecimento desses produtos. Esta nutricionista diz que é preciso criar o hábito de consultar os rótulos dos produtos e dar dicas para as pessoas substituírem o sal na alimentação. A forma que eu acho interessante é colocar muita ervas, muito tempero. O sal é um aprendizado do paladar. Você tem que aprender a reduzir, igual a gente aprende a comer errado, tem que aprender a voltar a ter um paladar inicial. Vamos falar agora sobre alimentação. O leite muito comum no nosso dia a dia pode ser um vilão, pelo menos para cerca de 70% dos brasileiros. O leite de vaca, tão comum na vida dos brasileiros, é um vilão na rotina da Marisa. Ela é alérgica ao produto desde criança. Basta um pequeno gole para os sintomas aparecerem. Edema da glote, porque ela vai atingir o sistema respiratório. Inchaço nos olhos, nariz, boca, pode também desenvolver urticária. A nutricionista leva uma vida normal apesar dos cuidados. Os nutrientes contidos no leite, como cálcio e vitamina A, são consumidos graças à substituição. Tem o extrato de soja, que é como é conhecido o leite de soja. Tem os vegetais, o brócolis, espinafre, os grãos como a soja. A alergia à proteína do leite é bastante rara. Em compensação, a intolerância à lactose é mais comum do que parece. Pesquisas indicam que 70% dos brasileiros apresentam algum tipo de intolerância a este açúcar contido no leite. E muita gente por aí pode, inclusive, ter o problema e não saber.
Por isso é importante controlar o consumo do produto. A nutricionista orienta a beber apenas 2 copos por dia. Os idosos precisam atenção, pois podem desenvolver a intolerância com mais rapidez. Procurar ajuda profissional é o primeiro passo. Aquela pessoa que comeu a mais e diz, essa comida me fez mal. E me fez mal um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a pessoa vai deixando passar. Então, se esses sintomas são muito frequentes, é interessante que a pessoa procure um médico, um gastroenterologista, sinalize todos esses sintomas, né? Investigue, existe um teste de intolerância à lactose. Nas prateleiras dos supermercados não faltam opções para controlar o problema. Leite sem lactose ou de soja ajuda na ingestão dos nutrientes. Os queijos provolone, gorgonzola, parmesão e cheddar possuem apenas 3% de lactose, quantidade bem aceita pelo organismo sem desenvolver os sintomas. Opções que ajudam quem sofre com o distúrbio a levar uma vida normal. O terreno ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto há 3 meses em Itaquera, na zona leste da capital paulista, que ficou conhecido como a Copa do Povo, vai ser usado para a construção de moradias populares. E a lei que destina a área para programas habitacionais foi publicada no Diário Oficial. Eric construiu um barraco há 3 meses na ocupação Copa do Povo. Ele diz que a vida embaixo de um teto de lona não é nada fácil. É meio complicado. Dia de frio faz frio demais, dia de calor faz calor demais, porque é lona, né? Ele está entre as 4.000 famílias do MTST que montaram barracas numa área particular ocupada no dia 3 de maio. O terreno tem 150 mil metros quadrados, o equivalente a 15 campos de futebol. Os sem-teto pressionaram o poder público para que o local fosse destinado a programas habitacionais. Além de manifestações na capital, eles chegaram a acampar em frente à Câmara dos Vereadores. A pressão deu certo e a prefeitura sancionou uma lei que permite a utilização do terreno para a construção de habitação de interesse social. Agora, o sonho da casa própria está mais próximo de se tornar realidade para a Josialda. É difícil conseguir uma moradia digna, entendeu? E aqui é digna e foi com luta isso aqui, hein? Muita luta. Mais 2 promotores do Ministério Público Estadual querem barrar a lei que destina o terreno para a construção de moradias populares. Em documento interno, eles sugerem uma ação direta de inconstitucionalidade. Um dos motivos é que a lei beneficiaria especificamente o MTST e a construtora dona do terreno. Segundo esse coordenador do MTST, não há qualquer tipo de privilégio ao movimento. Na verdade, a maioria dessas pessoas já está nessa lista e há muito tempo, né? Mas isso não tem relação nenhuma com a conquista da moradia nesse terreno. O que vai acontecer aqui é a construção de moradias via Minha Casa Minha Vida entidades. Nessa modalidade do Minha Casa Minha Vida, quem indica a demanda é a entidade que está gerenciando a construção. E a Prefeitura de São Paulo vetou 2 artigos da lei que concede incentivos para a construção de moradias populares na região onde está a ocupação. E o objetivo é não criar privilégios na fila de programas habitacionais existentes na cidade, Jonatas. Cláudia, a meta do município é construir 55 mil moradias até 2016. Mouse. Monitor, eletricidade, internet. Então, vamos revisar os sinais? Mouse, monitor, eletricidade, internet. E olha só, um dos símbolos do norte de Minas, o vapor Benjamin Guimarães, em Pirapora, sofre com a falta de chuvas no Rio São Francisco. Parado para viagens desde a última semana, a embarcação se prepara para uma reforma nos próximos 4 meses. Construído em 1913 no Mississippi, hoje o vapor Benjamin Guimarães é o único vapor a lenha ativo em todo o mundo. Atracado no porto de Pirapora, foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Hoje o vapor, por questões de segurança, está parado e passando por reformas.
Estamos parados dependendo de água. O rio baixou muito e não tem mais condições de navegar. Nós estávamos fazendo passeio de 3 horas, reduzimos para 2 horas e agora nem 2 horas não estamos podendo mais condição de viajar. Hoje a Secretaria Municipal de Turismo da cidade de Pirapora, a Emotur, que é a responsável pelo vapor. A Capitania dos Portos de Pirapora suspendeu a navegação do Benjamin Guimarães por causa do risco de acidentes. A medida foi para a segurança da embarcação e dos tripulantes, pois a qualquer momento corria o risco do vapor encalhar e até mesmo danificar o casco. O comandante, com 48 anos de experiência neste trecho, afirma que nunca tinha vivido uma situação como esta. O problema que teria de solucionar nosso problema seria Três Marias. Como Três Marias agora está com a mesma situação nossa, ou pior, então agora nós temos que apelar para Deus. Com a embarcação parada, a cidade perde. O turismo para, sendo que o passeio do vapor é um dos principais atrativos da cidade. Quando está em funcionamento, centenas de pessoas vêm a Pirapora para fazer o passeio no vapor. Só que agora os turistas terão que esperar. Gostaria muito de poder passear, porque eu já estive aqui 3 vezes e não consegui nenhuma vez. Agora também não consegui. Porque a falta de água não está só aqui em Pirapora, está geral, né? Está em outros estados, está em outros municípios. Então, infelizmente, nós temos que tomar uma providência, porque a natureza está gritando. O Visual de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia, até amanhã.